Nós estamos falando sobre o reino de Deus, numa série de palavras ministradas sobre o reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. Nós não vamos viver o reino de Deus quando morrermos. Nós já vivemos o reino de Deus aqui na terra. 3 pessoas entenderam, vou repetir. Nós vivemos o reino de Deus aqui na terra já. Glória a Deus por isso, não é? Então, na série sobre a palavra do reino de Deus, o Senhor nos fez parar um pouquinho e ministrar um pouco mais profundo a respeito o que o reino de Deus proporciona a nós como recompensa dos nossos trabalhos. O que o reino de Deus proporciona a nós, o que o reino de Deus oferece a nós em troca do trabalho que nós aqui fazemos. Existe recompensa. E nós estamos aprendendo o reino de Deus e o galardão, que é algo assim maravilhoso, que é algo assim que estimula a esta esperança que nós temos, e esta esperança viva que temos um dia de encontrar o Senhor, e não só estar com Ele, mas também de ver que as obras das nossas mãos um dia serão recompensadas. Então, em cima desse tema, o reino de Deus e o galardão, nós estamos ensinando sobre o que receberemos e como dar-se início esta recompensa. Então, a Bíblia vai mostrar para nós que passamos pelo tribunal de Cristo. Quem esteve na primeira reunião sobre esse ensino, eu falei sobre este período que está prestes a acontecer, porque os sinais são evidentes de que a volta de Jesus é a coisa mais certa que nós podemos dizer que vai acontecer, porque os sinais evidenciam a volta de Cristo. Algumas áreas estão alertando para nós que Jesus está voltando. Na área econômica, área política, área social, na natureza, até mesmo na igreja, tem sinais que revelam que Jesus está voltando. Aí eu pergunto, o que o Senhor vai fazer quando voltar? O Senhor vai tirar a sua igreja de um período onde nós chamamos de grande tribulação, que virá sobre a terra. Nesse período, a terra passará por um período de 7 anos, dividido ao meio, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, onde haverá um governo. Desse governo se levantará alguém que odeia Cristo, por isso o nome ou o pronome dado é anticristo. Tudo se volta contra Cristo. Então, este ser repugnante, este ser, ele se volta com tudo o que é de Cristo. E nota-se que o espírito do anticristo já está no mundo. João disse, o espírito do anticristo já está no mundo. Tudo aquilo que se volta contra Cristo. Mas vai se levantar o homem da iniquidade, o homem do pecado, que vai odiar o amor das mulheres, que vai levantar a iniquidade como primazia e base do seu governo. Então, nesse período de 7 anos, falsa paz e grande tribulação. A igreja não estará aqui, porque a igreja passará pelo rapto, pelo arrebatamento da igreja, onde os mortos vão ressuscitar primeiro, os vivos serão transformados para encontrar com o Senhor. Aí, na eternidade, com o corpo glorificado, os crentes passarão pelo tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo este que julgará a cada crente segundo as suas obras. E a Bíblia diz que todos serão julgados pelas obras, boas ou más. Não haverá condenação. Este tribunal é apenas para distribuir os galardões, porque a salvação já foi garantida para aqueles que estiverem no tribunal de Cristo. Então, nesse tribunal serão julgadas as obras de cada um conforme aquilo que fez em vida. E se tem algo que coloca temor no meu coração, é saber que até mesmo das palavras ociosas que nós falamos, nós vamos ter que dar conta um dia. Então, nesse tribunal, aonde serão julgadas as obras, passarão pelo julgamento do nosso Senhor, os olhos como chama de fogo, provará todas as obras, a intenção de cada uma. E a Bíblia diz que as obras que se manifestarão naquele dia são 3 que revelam a natureza de Deus e 3 que revelam a natureza humana. A natureza de Deus é revelada no ouro, na prata e nas pedras preciosas, e a natureza humana é revelada na madeira, feno e palha. Então, nós entendemos que tudo aquilo que nós construímos, um dia
será julgada. Passará pelo fogo da onisciência de Jesus, que conhece a intenção de cada coração, e serão julgadas e recompensadas. Então a Bíblia mostra para nós que dessas obras, a maioria delas que nós fazemos é no reino de Deus, e depois em prol do reino de Deus na nossa vida diária. Hoje não vou falar sobre as nossas obras que estão sendo edificadas em Cristo, como nós nos deparamos a semana passada, mas hoje eu vou falar sobre o que mais será julgado naquele dia e o que mais o Senhor tem para nós naquele dia. Quais são as recompensas pela nossa vida que nós vivemos aqui? Quais são as recompensas que teremos também no tribunal de Cristo? Então a Bíblia começa dizendo para nós que naquele grande dia haverá recompensa, haverá galardão. Então, 2 João capítulo 1, verso 8, ele vai nos alertar: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Então é notório que nós receberemos o galardão, é notório que nós receberemos o galardão pelas obras que nós fizermos. E ele deixa um alerta para nós, que tenhamos cuidado para não perdermos aquilo que nós já ganhamos. Então, se ele diz isso para nós, ele deixa bem claro um alerta para nós de que tem como nós perdermos o galardão que um dia nós adquirimos. Esta tese de que uma vez salvo, sempre salvo, não se sustenta na Bíblia. Uma vez salvo, sempre salvo. Eu fui salvo uma vez, eu posso viver uma vida de qualquer maneira, e que quando eu morrer, quando eu partir da eternidade, eu tenho um lugar seguro junto com Deus. Não. Eu tenho que permanecer fiel nas obras dignas da minha salvação, para que naquele grande dia eu possa encontrar com o Senhor. Então, eu posso um dia ter aceitado a fé, e num determinado tempo da vida ter recuado, retrocedido e deixado escapar a minha salvação, com ela também o galardão que estava proposto a mim. Pode ser que pessoas estejam tantos anos na fé e se desviem. Os anos da fé não sustentam a sua salvação e nem muito menos o seu galardão. Permaneçamos firmes até o fim da nossa vida, para assim um dia nós entrarmos para a eternidade com o Senhor. Então, algumas coisas que o Senhor há de retribuir naquele dia. Primeiro, nós temos em Lucas capítulo 6, verso 35. Lucas capítulo 6, verso 35. Nós temos uma recompensa pela piedade. Pela piedade. Ou seja, eu tenho compaixão e piedade em mim. Eu tenho compaixão, piedade. Isto é um atributo de Deus. O Senhor teve piedade de nós. Então nós vamos entender aquilo que haverá recompensa. Lucas capítulo 6, verso 35 diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, nunca desanimado, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Amém? Olha só, aqui o Senhor Jesus ele vai dizer que nós temos alguns princípios de fé, princípios da nossa fé, que é na contramão do mundo. Todos nós que somos salvos em Cristo, andamos na contramão do mundo. Então, quando nós somos salvos por Cristo, e a sua obra na nossa vida é manifesto, nasce em nós um desejo de santificação. Nós somos salvos em Cristo Jesus e tenho ligação com Deus. Meu espírito está agora conectado com Deus. Os atributos de Deus, o caráter de Deus é revelado em nós. E desse caráter revelado em nós, nós recebemos, compartilhado por Deus na natureza humana, recebemos de Deus algumas características. Conforme nós, santificados em Deus, passamos a ser, nós recebemos dele atributos que são conciliáveis. E um dos atributos que nós recebemos de Deus é o amor. O amor, ninguém tem o amor, homem nenhum possui o amor. Ninguém consegue amar o seu inimigo, ninguém consegue amar o seu malfeitor, ninguém consegue amar aquele que lhe fez mal, ninguém consegue amar, nós não conseguimos fazer isso. Nós somos amigos porque nós
comemos juntos, estamos juntos, mas o primeiro pisão no calo, nós entendemos que perdemos um amigo. Então ninguém consegue amar. Então este atributo que Deus compartilha conosco é um atributo maravilhoso que nos faz entender que nós não revidamos o mal que o pecador que não conhece o Senhor fez para conosco. Então, o que Cristo quer nos passar é que a piedade com que nós temos as pessoas que nos ofendem, um dia receberemos galardão. Agora, deixa eu explicar a respeito desse amor, porque esse amor é muito mal compreendido. Nós vivemos uma geração que, para expressar amor, é aquele amor meloso, é amor de flor, é amor de confete, amor de... Isso não é amor. Isso não é amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Ó, eu vou ensinar na Bíblia e vou mostrar as características de Jesus revelando o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, a Bíblia diz para nós... Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 13... A Bíblia vai dizer que o amor expressa algumas características. Verso 4 do capítulo 13 de 1 Coríntios diz assim: a caridade ou o amor é sofredor, é benigno. Caridade não é invejosa, caridade não se trata com leviandade, caridade não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que a Bíblia está dizendo para nós, concernente aos nossos inimigos, não é um amor que, até porque nós não temos inimigos, sim ou não? O crente não tem inimigo. Preste atenção no que eu disse. O crente não tem inimigo. O Filho de Deus não tem inimigo. Agora, se fazem inimigos dos filhos de Deus. É diferente. Uma coisa é eu ter um inimigo. A outra coisa é alguém se fazer meu inimigo. Quando Jesus vai dizer em Lucas capítulo 6, ele vai dizer assim: ame o seu inimigo. Ou seja, aquele que se fez porque você é filho de Deus. Então você não faz inimigo, mas se fizeram inimigo seu. E se porventura houver um inimigo seu, ame ele. Olha o que Jesus vai dizer. Ame o seu inimigo. Ele está dizendo assim, não troque com a mesma moeda, porque o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A Bíblia não manda nós amarmos e de imediato ir atrás do nosso inimigo e jogar confete sobre ele, levar um buquê de rosas. A Bíblia não diz que nós temos que colocar o nosso inimigo em local de destaque. Não! O local de destaque do inimigo, do Filho de Deus, é o seu joelho. Aqui está o altar contra o inimigo que se fez contra ele. Aqui está o altar que nós colocamos. Quer ver? Como que Jesus tratava os seus inimigos? Bando de sepulcro caiados. Não foi assim? Hã? Se fizeram inimigo de Jesus, ó, Jesus pregando, ó, Jesus anunciando a palavra, como estavam os inimigos de Jesus? Como estava o inimigo de Jesus? Com pedra nas mãos, dentro da igreja. Você prestou atenção? Você conseguiu entender? Ó, Jesus pregando e anunciando, estavam os inimigos de Jesus com pedra nas mãos, esperando terminar o culto para apedrejá-lo na porta da igreja. Ó, Jesus acaba de pregar, ele fala assim, olha, agora se cumpriu estas escrituras. Ele senta na cadeira, o dirigente fala assim, acabou o culto, vão todo mundo embora para casa. A Bíblia diz que Jesus sai, mas ninguém põe mão sobre Jesus. E Jesus não pegou um buquê de rosas para aplaudir os seus inimigos. Jesus apenas fez silêncio. Não revidou com a mesma moeda. A única coisa que Jesus nos ensina é isso. Jesus nos ensina o quê? Olha só que interessante. Quem eram a classe que era inimigo de Jesus?
os fariseus. Um dia Jesus estava em casa e a Bíblia diz que Jesus em casa bate na porta. Jesus talvez estava lá deitado, vai, abre a porta. Nossa, um fariseu veio me visitar. A hora que ele entra, ele fala assim: bom mestre, sei que tu és mestre vindo de Deus, e ninguém faz as maravilhas que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus fala assim: meu amigo, necessário vos é nascer de novo. Você não vê nada registrado que Jesus deu um abraço naquele fariseu que se fazia de inimigo de Jesus, porque era uma classe que perseguia Jesus. Jesus logo vai dizendo: necessário vos é nascer de novo, e corta a conversa. A Bíblia vai dizer que Jesus estava na ceia, e a Bíblia diz que Jesus, para um determinado momento da ceia, e diz assim: um que está aqui há de me trair. Todo mundo fala assim: quem será? Quem é? Quem é? João, mestre, quem é? Aquele que bota a mão comigo no prato, e Judas, pum, junto com ele. Todo mundo, Judas. Jesus diz assim: você se tornou meu inimigo, vai, faz tudo o que você puder fazer e rápido. Olha só, a Bíblia diz que ele sabia que Judas agora passava a ser inimigo de Jesus, mas olha só que interessante, a Bíblia diz que Jesus vai para o Sinédrio, Jesus é julgado, Jesus passa pela corte de julgamento, Jesus é condenado por eles, Jesus passa na mão de Herodes, Pilatos, aquele ping-pong, até ser crucificado. Mas olha só, quando Jesus estava na cruz, agora ele vai falar com Deus. Ele fala assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Isto é amar o inimigo, é dizer para o Pai assim: Pai, tenha misericórdia deles. Por quê? Porque eles não estão sabendo o que estão fazendo, Pai. Porque da minha parte, eu estou indo até a cruz, eu vou às últimas consequências sem revidar. Aqui está a característica cristã. A característica cristã está em não revidar. É isto que nós demonstramos o amor. Por quê? Porque tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Aqui está o amor. Aqui está o amor revelado. É quando eu tenho a capacidade de receber a afronta, mas em mim mesmo nenhuma palavra de condenação. Pelo contrário, eu apresento a Deus: tenha misericórdia, revela o amor. Aleluia. Aleluia. Está entendendo? Então, quando Jesus, ele diz assim: olha, amai os vossos inimigos, ele está dizendo assim: não troque com a mesma moeda. Por quê? Porque um dia você receberá um galardão. Aleluia! Aleluia! Um dia você receberá um galardão. Não revide, mas ame. Amar é assim, é você estar vendo a necessidade do seu inimigo, porque a Bíblia diz assim: olha, se porventura o seu inimigo, ele pedir para você caminhar 1 milha, vá com ele 2. Se ele te pedir uma capa, dá também a túnica. Nos dias de hoje, o pastor Fernando vai falar assim, ó: se ele estiver parado na estrada com o pneu furado, pare e dá o seu pneu para ele. Gostinho, se estiver pescando, a vara do inimigo quebrar, dá a sua vara para ele. É isso que na realidade a Bíblia vai mostrar para nós. Então olha só, meu irmão, haverá recompensa, haverá galardão para aquele que sabe que aquele que se fez seu inimigo de você, nenhum revide terá. Pelo contrário, você é de interceder diante do Pai. Deus, tenha misericórdia. Aleluia. Nós nunca vemos ninguém na Bíblia levar um buquê de rosas para o inimigo, confetes para o inimigo. Mas a Bíblia diz: se você tiver uma oferta, primeiro você vá lá e diz assim: da minha parte, você não é meu inimigo. Não te considero meu inimigo. Antes, tenho orado pela sua vida, me perdoa.
me perdoa. Ó, ali você libera. A Bíblia diz que quando nós liberamos, nós temos a nossa oferta recebida. E sabendo que um dia nós teremos um galardão. Aleluia. Ame o seu inimigo. Amém? Não revide, não troque com a mesma moeda. Viva você com as características de Cristo. Aleluia. Amém? Uma outra coisa que receberá recompensa, a devoção secreta. A devoção secreta. Irmãos, foi hoje que nós ouvimos aqui da oração no quarto? Foi hoje, né? Você falou da oração no quarto? Você sabia que a nossa oração, quando nós fazemos ela em secreto, existe um Deus que vê o mais profundo do nosso secreto? E naquele grande dia, eu posso entender assim, que naquele grande dia, irmão, do tribunal de Cristo, será como um telão. Ó, todas as nossas obras passarão como um cinema, como um filme. Naquele telão. Aí vai aparecer lá, fulano de tal dia, estava de joelhos dobrados chorando no seu quarto, porque o texto está aqui. Mateus capítulo 6, verso 6, diz assim: mas quando tu orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Aleluia! Haverá recompensa pelas devoções secretas que nós temos. Aleluia! Haverá, eu vou correr, que eu quero terminar hoje. Haverá recompensa pela nossa atitude de coração. Pela atitude do coração. A Bíblia diz em Lucas capítulo 6, verso 37, aqui está um segredo nosso. Ó, capítulo 6, verso 37, diz assim: não julgueis e não sereis julgados, perdoais e sereis perdoados. Olha só que interessante, a atitude do coração também será recompensada. A atitude de nossos corações serão recompensadas. Ele está dizendo assim, o julgamento não vem da palavra, o julgamento vem do coração. Irmãos, olha só, nós temos em nós um tribunal, o nosso coração. Lembra quando Jesus estava escrevendo na areia? Eu não sei o que Jesus estava escrevendo na areia, mas ele estava escrevendo na areia. Aí de repente ele ouve um barulho de pessoas correndo. E de repente se depara aquela multidão diante de Jesus. Naquele momento que se deparam diante de Jesus, Jesus dá uma olhada de canto e continua escrevendo na areia. Aí a Bíblia diz que aqueles homens estavam ali diante de uma mulher pecadora que foi pego no seu ato. E um diz, na lei de Moisés manda matar. O que é que o reino diz? O que é que o reino diz? Ó, Jesus só olha e fala assim, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Eu não sei o que Jesus estava escrevendo, mas ele estava ali. Aí de repente sai um, sai outro, sai um, sai outro. Por quê? Porque o nosso coração nos condena. Tem um texto na Bíblia que diz assim, se o nosso coração não nos condena, não temos condenação diante de Deus. Por quê? Porque a sensação que nós temos, coração não é essa máquina de bombear sangue, quando a Bíblia diz de uma forma figurada. Coração é o meu intelecto conectado com Deus, que nós temos uma consciência. Quando a nossa consciência, ela não nos acusa, então temos um coração livre. Agora, quando a consciência nos acusa, nós temos culpa no cartório. Então, olha só, a Bíblia diz que naquele momento, todos saíram. Por quê? Porque no coração da consciência, todos estavam sendo julgados. Agora, olha só, nós temos um tribunal em nós. Nós temos um tribunal em nós que se assemelha ao tribunal que um dia todos nós passaremos. Grave bem o que eu vou dizer. Hoje nós temos a lei, nós temos um advogado de defesa, nós temos um promotor que nos acusa e nós temos Deus que é o juiz. Diariamente o nosso acusador diante de Deus acusa, o nosso advogado nos absolve, nos trabalha para nos absolver e a lei está aqui para nos orientar qual é o caminho a não percorrer,
qual é o caminho a sair de uma situação que trará juízo e condenação. Esta palavra que é lei, naquele dia será o nosso juiz, usado pelo juiz que é o Senhor para trazer a condenação. Então, quando nós temos a sensibilidade de entender que em nosso coração, que é a nossa consciência, na nossa consciência, nós temos um tribunal que se assemelha ao tribunal de Deus. E cada um de nós tem um dentro. Aleluia. Aí Jesus, ele sabendo que cada um de nós tem um tribunal, ele diz para a mulher: ninguém te acusou? Não, nem eu. Vá, agora ó, não peques mais. Não viva em pecado. Não viva em pecado. Agora, quando Jesus vai ensinar, não julgueis, na realidade, a vida que nós vivemos aqui, nós alimentamos a sentença ou a absolvição. A sentença ou a absolvição. Não julgueis para não ser julgado. A recompensa é sobre nós, quando temos uma consciência tranquila e vivemos numa consciência tranquila para chegar diante de Deus e recebermos absolvição. E receberemos galardão se assim procedermos. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer para nós que a nossa atitude de coração um dia também será julgada. Todas as nossas atitudes aqui serão levadas diante dele. O nosso serviço também será julgado. A Bíblia diz para nós em Mateus capítulo 10, verso 42, que todo serviço que nós fazemos será recompensado. E aquele que der até mesmo um copo d'água fresca a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz para nós, agora olha só, esse aqui é forte. Esse aqui é forte. A Bíblia diz para nós em Mateus capítulo 10, verso 41, que as medidas de recompensa serão devidamente pesadas pelo Senhor. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de um justo, receberá recompensa de justo. Aleluia. Aleluia. Olha só, são coisas simples da nossa vida que terá recompensa. E a medida justa do nosso serviço será medida pelo Senhor. A intensidade e a maneira com que nós fazemos, o serviço de Deus será recompensado. A mínima coisa, como dar um copo d'água, como dar um copo de água, já tem recompensa. Aí a gente muitas vezes brinca, né, irmão? A gente muitas vezes fala assim: olha, irmão, faça alguma coisa aí, né? Aí a pessoa dá um lanche, dá isso, aquilo, outro, fala assim: ó, se um copo d'água já tem galardão, imagine tal coisa. Hã? Amém? Por quê? Porque tudo haverá recompensa. Em tudo aquilo que nós fizermos haverá recompensa. Por isso que o reino de Deus não se assemelha a uma sociedade que jaz do maligno. Por quê? Porque todas as nossas obras no reino têm valor. Por mais insignificante que seja, todo o nosso trabalho no reino tem valor. Por menor que seja, tem valor. Jesus deixa essas coisas para nós, para alimentarmos em nós um serviço cristão. A ter um serviço cristão. Imagine os irmãos que trabalham na seara, que vivem uma vida em uma sociedade caída com um bom testemunho. Imagine a força que não tem das obras de cada um de nós. Esses dias atrás eu me parei pensando, eu parei pensando comigo mesmo, falei assim: meu Deus, nós vivemos de uma maneira que parece que nunca nós vamos prestar conta. Às vezes, a maneira que nós vivemos, eu me deparei e falei assim: parece que um dia, parece que vivemos de maneira que não vamos prestar conta um dia. E aquilo aumenta o temor no nosso coração. Um dia todas as coisas terão prestações de contas diante do Senhor. E como cristão, nós também passaremos por um tribunal
E eu quero receber galardão, irmão. Eu quero receber recompensa. Eu quero receber a minha coroa. Quem daqui quer ser coroado? Agora, vamos aprender um pouquinho sobre coroa e nós vamos terminar. A Bíblia diz para nós que coroa é algo figurado para demonstrar a grandeza do que receberemos no reino de Deus. Porque a palavra coroa, ela significa fonte para o nome de Estevão, Marte. Coroa, fonte para o nome, Estefanos. Estefanos, fonte para o nome Estevão. Todos nós sabemos que Estevão foi um mártir da igreja cristã no primeiro século. E a maneira com que Estevão morreu, a forma com que Estevão morreu, olha só, representa o nome dele, coroa. Por quê? Porque coroa significa um emblema de realeza, um emblema de autoridade. E no mundo antigo, a Bíblia diz que Paulo, ele morava em Tarsis, por isso Saulo de Tarsis. A cidade de Tarsis era uma cidade conhecida pelos Jogos Olímpicos. E era muito comum, é por isso que Paulo, ele tira a ideia de recompensa, por isso que foi o homem que falou sobre o atleta, de forma tão explicada para nós. Ele diz assim, que haverá recompensa, como também para um atleta que corre no estádio. Então a ideia que temos é, quando Saulo estava observando as corridas que tinha na época, ele sabia que aquele atleta se abstinha de muitas coisas para chegar em primeiro lugar, porque quem chegava em primeiro lugar recebia uma coroa de louros. A recompensa do atleta era uma coroa de destaque. E quando ele recebia aquela coroa de destaque, ele era respeitado como atleta, que recebia em primeiro lugar. Aí Paulo tem a ideia de que não aquele que chega em primeiro, mas aquele que chega no final. Porque a corrida cristã, irmãos, aprenda algo que eu vou ensinar. A corrida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros rasos. A corrida cristã é uma maratona. Você já percebeu a corrida de 100 metros rasos? Um atleta se prepara para, em 9 segundos, da largada até a chegada, chegar em primeiro, como um raio. Por quê? Porque é uma corrida rápida. É uma explosão, é um impulso rápido. E maratona? Maratona, 40 quilômetros, é devagar. Você já viu na televisão a corrida maratona? A conhecida São Silvestre no final do ano? Você já viu como que é? A corrida maratona é tranquilo, solta primeiro os pangaré, não é? Os pangaré que vai passar lá, solta primeiro os pangaré, os barrigudos, não é? Você já viu? Os fantasiados, e solta ele, vai embora, solta essa gambada aí, que vai em primeiro. 2 horas antes de começar a corrida, solta eles, não é? Aí depois tem os profissionais. Você já viu como são os profissionais? Os profissionais são daqueles canelinha fina, que vem lá do Quênia, não é? Tem os brasileiros, orelha seca. Aí dá a partida, pá! Os brasileiros saem disparado, não é? Aí passa os primeiros quilômetros, só brasileiro. Aquele punhado de brasileiro na frente, não é? Aquele monte de corredor na frente. E vai, quem é? Brasileiro fulano de tal, tá em primeiro. E o segundo é brasileiro, e o terceiro é brasileiro também. E vai. Onde estão os quenianos, os africanos, aqueles lá de perna fina? Estão lá por último, não é? Aí vai chegando na metade da prova. Quem é primeiro? Brasileiro. Segundo, já é um queniano. E vai. Só mantendo. O brasileiro dispara. Disparou o brasileiro. Disparou. Os últimos quilômetros, quem está na frente? Queniano.
Por quê? Porque a maratona é resistência, não explosão. Está entendendo? A nossa carreira cristã, ela não é explosão. A nossa carreira cristã é uma maratona. Aleluia. Eita Deus. Eu tenho visto na minha carreira cristã muitos chegarem, irmão, e como crente, da noite para o dia, ele já é santo, estilinga na frente de todo mundo. Você fala, meu Deus do céu. Ó, mas passa os anos, para no meio do caminho. Por quê? Faltou fôlego. Aleluia. Ó, é maratona. É teste de resistência e não de força. Ó, resistência, o quanto nós resistimos e nos preparamos para isso. Aleluia. O importante não é chegar em primeiro, o importante é chegar. Então, em cima disso, o apóstolo Paulo vai falar para nós de algumas coroas. Não só ele, como a Bíblia toda também vai mostrar para nós coroa. Então, coroa é recompensa. Agora, olha só, em que maneira estas recompensas virão e que de forma estas recompensas chegarão até nós em forma de coroa, reconhecimento de que nós conseguimos chegar, de que nós conseguimos cruzar a linha de chegada. Então, a Bíblia vai mostrar para nós mais ou menos 5 coroas. Primeira coroa, a Bíblia vai dizer para nós em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19, e Filipenses, capítulo 4, verso 1. Anote aí. Essa é importante você anotar. Amém? Ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19. Depois, Filipenses, capítulo 4, verso 1. A primeira coroa que nós temos é a coroa da alegria. Esta coroa da alegria é concedida aos ganhadores de alma. Aleluia. Esta coroa é a coroa da alegria. Quem receberá esta coroa da alegria? Os ganhadores de almas. Meu Deus. Por isso a Bíblia diz para nós assim, ó, Filipenses capítulo 4, verso 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Aleluia. Olha, quem é que recebe a coroa da alegria? Aquele que ganha almas. Aleluia. Eita, meu Deus, eu quero essa coroa. Aquele que ganha almas. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Aleluia. O apóstolo Paulo fala assim, o meu gozo, a minha alegria completa no Senhor, são um dia nós encontrarmos na eternidade juntos. Aleluia. Quem receberá a coroa da alegria? Aquele que ganha almas. Porque quem ganha almas, olha só irmãos, olha só que interessante. Por isso que o reino de Deus, a recompensa virá naquele dia. Mas a alegria nós já podemos ter em nossos corações. Olha só, você já percebeu que quem ganha uma alma tem alegria? Sim ou não? Quando uma alma se achega diante de Deus, quando uma alma se depara diante de Deus, se convertendo ao Senhor, e esta pessoa passa pelas águas do batismo, esta pessoa percorre um caminho cristão, e esta pessoa permanece firme, passa o tempo e fala assim, aquela alma eu ganhei na fé. Aquele ali é meu filho na fé. Aleluia. O que nós recebemos e sentimos? Um gozo, uma alegria em olhar alguém que nós geramos no reino de Deus. Por isso que o reino de Deus não é somente a eternidade. Nós podemos desfrutar do reino de Deus aqui na terra. Quem recebe a coroa da alegria? Aquele que ganha almas. Agora você imagine, irmão, naquele dia receber uma coroa como recompensa por ter ganhado almas. Meu Deus, aleluia.
Aleluia. Irmãos, um programa americano convidou um homem, senhor, já em idade avançada. Tem alguns vídeos que circulam da entrevista que fizeram com esse senhor, com este crente. Era um programa gospel de crente. E na entrevista, o apresentador pergunta a ele assim, do seu trabalho, do que você já fez no reino, isso, aquilo, outro, e foi falando. Aí o apresentador pergunta a ele assim, quantas almas você ganhou para Cristo? Aí ele fala assim, eu ganhei uma só. Mas tem um gozo profundo na minha alma e uma alegria completa na minha alma. Aí o apresentador, ele falou assim, mas como que você fica com gozo na alma, alegria em saber que você ganhou apenas uma única alma? Ele falou assim, simples, a alma que eu ganhei hoje se chama Billy Graham. O maior evangelista americano da atualidade, que ganhou dezenas, milhares de almas para Cristo. Quem vai receber o galardão? Aquele homem simples. Aleluia! Aleluia! Ó, o testemunho de um cantor mexicano chamado Jesus Adrián Romero. Canções lindas que tocam mesmo o nosso ser. Indico a você. Um dia ele estava dando testemunho, inclusive num DVD que ele gravou, ele deu um testemunho de como foi a sua conversão. A mãe dele estava com câncer, já não tinha o pai, com muitos filhos, uma vida difícil. Um irmãozinho, desses que fazem culto nas casas. Sabe desses que vai, não consegue nem falar drento direito, é trupicão, sabe esse negócio assim? Ele disse assim, um irmão muito simples, fez um culto na nossa casa. E naquele dia minha mãe aceitou Jesus, Deus curou ela. E nós nos convertemos ao Senhor. Ó, passou-se os anos, é um dos cantores que mais influenciam almas para o reino de Deus. Foi ganha por quem? Um menino, num culto numa casa. Aleluia. Imagina, irmão, olha só, eu tento imaginar. Imagina aquele grande dia, aonde no tribunal de Cristo, o Senhor dirá o nome assim, Billy Graham, se aproxime. Ó, galardão. Agora, ó, aqueles que foram ganhos por Billy Graham, aquela imensa fila. Ó, imagine, irmão, eu chego a arrepiar no negócio desse. Porque quem ganha almas tem a coroa da alegria, por saber que o investimento do céu na sua vida foi real, maravilhoso e frutífero. Olha só, atrás desses homens virá quem o ganhou ao Senhor, que receberá galardão pelo seu trabalho. Imagine, irmão. Meu Deus do céu. Aleluia. Então, olha só, uma coroa chamada coroa da alegria é para aqueles que ganham almas, que se empenham em ganhar almas. Outro tipo de coroa, a Bíblia diz para nós que é a coroa incorruptível. Perdão, coroa da vida. A coroa da vida, em Tiago capítulo 1, verso 12, e Apocalipse capítulo 2, verso 10, a Bíblia diz para nós, anote aí que eu já vou dizer. Primeiro é Tiago capítulo 1, verso 12, Apocalipse capítulo 2, verso 10. Esta coroa da vida, ela está vinculada à fidelidade em meio às tribulações. A coroa da vida é aquela coroa que todos os mártires receberão. Aqueles que em meio às tribulações da vida permaneceram fiéis ao Senhor. Tiago diz assim para nós, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aleluia! Aleluia!
Vale a pena permanecer firme em meio à tribulação? Vale a pena, terá recompensa. A tribulação vem para massacrar, apertar, sugar. Ela vem. Mas bem-aventurado esse que vence. Por quê? Porque terá a coroa da vida. Aleluia. Porque passou pela tribulação. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, verso 10, assim: nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esta é a tribulação que é a igreja da qual João escreve uma carta, dizendo: a igreja vai passar por uma tribulação de 10 dias. Seja firme, seja forte, seja fiel. Vença a tribulação, vinda da parte de Satanás. Por quê? Porque quem permanecer firme vai receber a coroa da vida. Aleluia. Haverá recompensa pelas tribulações. Irmãos, esta coroa é dada aos mártires. Estava hoje conversando com um amigo meu, lá na empresa, e disse assim: Fernando, ele esteve num país que chama Burkina Faso. Burkina Faso é um país africano, muito pobre, miserável. E lá tem um grupo de extermínio do Islã chamado Boko Haram. Este grupo de extermínio, eles matam todos aqueles que professam a fé em Cristo. Entraram num ônibus com 30 e poucas pessoas dentro, com armas na mão, perguntando: é cristão? Sim. É cristão? Sim. Matavam as pessoas por serem cristãos. Igrejas queimadas. Esse amigo meu esteve lá. Ele esteve nessa nação. Ele disse assim: como é que pode nós hoje, com a fé que nós temos como cristão, confessar a fé e muitas vezes negá-la por pouca coisa? E tem pessoas que estão dando a vida por esse Cristo que nós professamos a fé. Aleluia. Aí eu me lembro que a coroa da vida, estas pessoas receberão. Aleluia. Permaneça firme em meio à tribulação, seja pouca, seja grande, seja insignificante ou que te leve até a morte. Seja fiel. Na nossa nação é muito fácil ser cristão. Cristão queimados. Oh, amados. Haverá recompensa. Coroa incorruptível, anote aí. Coroa incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 ao 27. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 ao 27. Coroa incorruptível. Essa coroa é recebida por aquele que abnega o pecado. Aquele que deixa o pecado. Aquele que não se corrompe pelo pecado. É uma coroa incorruptível. Olha só que interessante, que contraste. A sabedoria que Deus coloca na mente destes homens para interpretar a nós. Olha só que interessante. O pecado corrompe a natureza humana. Mas aqueles que lutam contra o pecado que corrompe a natureza humana e permanece fiel, lutando contra o pecado, estes receberão uma coroa que nunca se acaba. Então o texto vai dizer assim para nós. Quem achou pode ler bem alto, vai. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 ao 27. Olha só que Paulo está dizendo. Paulo coloca a sua responsabilidade como cristão
e como pregador do evangelho, ele diz assim: eu tenho que tomar o máximo cuidado, por quê? Porque aquilo que prego, um dia também viverei julgamento em cima daquilo que prego, por isso eu tenho que manter fiel. Mas o interessante é que ele vai dizer assim: olha, as pessoas que correm nos estádios, porque a mente dele estava naqueles corredores do estádio para ensinar a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava na fé, caminhando na fé, porém precisava de alguns ajustes. Então Paulo vai dizer assim: há uma preocupação de minha parte em anunciar a vocês o evangelho, de forma que vocês lutem de tal forma para não deixar esta fé e não deixar o pecado que corrompe a todos nós, mas antes nos abstemos de todo pecado. Por quê? Porque eu sei que um dia nós entraremos diante de Deus. Aí ele vai dizer assim: e receberemos a coroa, que ela é incorruptível. Aleluia. Um dia nós receberemos uma coroa incorruptível. A coroa que ele via de louro, que ganhava os atletas, as folhas secavam, murchavam, secavam e caía. Mas a coroa que ele disse que um dia receberemos, ela nunca se corromperia. Aleluia. Vou correr. A Bíblia diz que nós receberemos também a coroa de glória. A glória que nós queremos do Senhor receber um dia. 1 Pedro capítulo 5, verso 2 ao 4. 1 Pedro capítulo 5, verso 2 ao 4. Coroa de glória. Esta coroa, ela é concedida aos pastores que apacentam ovelhas. Coroa de glória. Aleluia. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, e é isso que me dá ânimo, é saber que um dia receberei uma coroa dessa se permanecer fiel ao Senhor até o final da minha vida, no chamado que Deus me chamou para fazer. É algo dificílimo, mas não é impossível, quando se alimenta com uma esperança como essa. A Bíblia diz para nós, 1 Pedro capítulo 5, ele diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Um dia nós nos apresentaremos diante de Deus, a minha classe, quem cuida de pessoas, que apacenta o rebanho, quem toma conta da alma das pessoas. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que nós temos que orar pelos pastores. Por quê? Porque eles velam pela nossa alma. Então, demonstra uma grande responsabilidade de um pastor para interceder e dar a esta pessoa cobertura espiritual que foi delegada pelo Senhor, esta autoridade, porque um dia haverá recompensa. Haverá recompensa. Aleluia. Ser pastor não é fácil, mas com a graça de Deus nós pastoreamos. O fardo é pesado, mas com a graça de Deus nós pastoreamos. Porque o que move a minha esperança é saber que o sumo pastor um dia me dará a coroa de glória. Me dará a coroa de glória. Amém? A Bíblia diz para nós coroa da justiça. Talvez essa seja a coroa mais esperada por cada um de nós. Coroa de justiça. Coroa de justiça. Vivemos num mundo injusto. Vivemos numa sociedade injusta. Mas um dia a coroa da justiça pousará sobre a fronte de todos os vencedores. Por isso que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, a coroa da justiça. Aquele que tem ardente expectativa da volta de Jesus. Aquele que espera anelante pela volta de Jesus. Por quê? Porque receberá a coroa da justiça. 2 Timóteo 4,8 diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
Aleluia. Coroa da justiça. Esta coroa, irmãos, é a única coroa que expressa a natureza de Deus em seu caráter. E diante de Deus que vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas, por isso que tudo que o reino de Deus proporciona a nós é uma esperança de que, sendo cristão, e em viver uma vida que aparentemente não vale a pena. Por quê? Porque você ser certo só toma na cabeça. Sim ou não? Há quem diga, será que vale a pena ser certo? Será que vale a pena ser justo? Será que vale a pena? Por quê? Porque é pessoa que é injusta, é bem-sucedida. Pessoa que não teme ao Senhor e que faz todas as coisas de forma ilegal, parece que está bem. Parece que não tem dano nenhum, não sofre dor nenhuma, não tem aperto na vida. E tem pessoas que entrou aqui nessa noite e que já disse isso e perguntou para si se vale a pena ser crente e sofrer da maneira que sofre. O Senhor está mandando eu dizer a pessoas aqui, a coroa da justiça é a coroa que todos receberão por permanecer justos. Aleluia. Ei, candaravacheia, ravassuri andarácia. O ímpio é bem sucedido aqui sendo injusto, o pecador é bem sucedido fazendo tramóia e trapaça, mas um dia a vida cessa aqui e ascende na eternidade. E é lá que nós vamos prestar conta diante de Deus. Agora, olha só, muitas vezes não vale a pena ser bom, não vale a pena ser justo, não vale a pena, não é? Porque o que nós vemos é o contrário, mas o Senhor está dizendo, a coroa da justiça, para aquele que anela um dia ver o seu Senhor, que anela por um dia estar com o seu Senhor, esta será colocada na fronte daqueles que mesmo injustamente sofreram, mesmo injustamente foram condenados, mas receberão do Senhor a verdadeira justiça. Aleluia! Aleluia! Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. O tribunal de Cristo cessa nesse período de 7 anos, irmãos, olha, vai ser maravilhoso demais. Nesse período de 7 anos, o tribunal de Cristo cessa. Os galardões são entregues, são julgados pelo Senhor. As coroas são postas na fronte de cada um como um sinal de autoridade, de posição. Isso fala coroa. Agora, olha só. Quando terminar o tribunal de Cristo, vai dar início às bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. O que são isso? O casamento entre Cristo e a igreja. Olha o que diz o texto, Apocalipse capítulo 22. Isso é o que nós falamos para o Senhor. Apocalipse 22. E o Espírito e a esposa dizem vem. Note a sequência, Espírito e noiva. Quando João teve a revelação no Apocalipse, João, ele ouviu o Espírito e ouviu a noiva. Então a noiva é o símbolo da igreja. A noiva é o símbolo da igreja. Então olha só, o Espírito que está na igreja. Quem daqui é a igreja? Aleluia. Ó, o Espírito e a noiva. Então quem clama primeiro? O Espírito. E quem me convence da volta de Jesus? O Espírito. É por isso que quando o Espírito fala assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus, se sente aquela vontade assim de falar assim, vem Jesus. Eu falando do amor de Jesus hoje para um companheiro, eu cheguei a chorar, irmão. Quando eu falei sobre a vinda de Jesus, recebendo a igreja. Rapaz que não entendeu nada. Mas dentro de mim, olha só, dentro de mim, mas um desejo ardente pela vinda do Senhor. O apóstolo Paulo ele tinha isso em mente, irmãos,
De tal forma que ele disse assim a uma igreja, ele falou assim, eu não sei o que é melhor, se é ir ou ficar. Aí ele diz assim, porque se eu for, eu vou estar com o Senhor. E se eu ficar, eu vou estar com vocês, ensinando vocês. Então, para mim, eu não sei o que é melhor. Se é ir ou se é ficar. Porque das duas maneiras eu vou estar no propósito de Deus. Então, olha só, quem convence cada um de nós acerca da volta de Jesus é o Espírito. Por isso ele clama dentro de mim em primeiro lugar. Ó, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É aí que o desejo, a vontade, a alegria, o ânimo, a fé, a força, a disposição que está em nós, nós também falamos, vem Senhor Jesus. Agora olha só, o que João viu na eternidade? O que João viu na eternidade? Apocalipse 19, olha o que ele viu na eternidade a respeito da igreja, da noiva do Cordeiro. Ele vai dizer assim, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, irmão, é pouca festa? Aqui as pessoas para fazer uma festa compram rojão, chupetão, estrelinha. Lembra quando compraram chupetão para fazer festa, aquele barulho todo? Sabe o que vai ser rojão lá no céu? Deus só vai falar assim, troveja aí nuvem. Está entendendo? Porque está aqui, João, ele viu aquele grande dia do encontro da noiva com o noivo. Ele viu aquele grande dia, imagina, irmão, aquela multidão de gente que some de branco no céu, sem asa, viu? Lá não vai ter asa. Eu vi um rapaz falando uma vez assim, falou assim, o céu deve ser muito chato. É anjinho para cá, anjinho para lá, é um bater na asa do outro. Eu falei, meu filho, não é assim não. Ó, não tem asa. É um corpo glorificado. Ó, imagine aquela multidão de gente de branco, aguardando para entrar, porque bodas, as bodas do judeu de casamento é diferente da nossa. Quando nós contamos a parábola das 10 virgens, 5 eram loucas, 5 prudentes, aquelas lá não eram a noiva. Aquela lá acompanhava o noivo até a casa da noiva. Então as virgens representavam a pureza da noiva, que ia iluminando o caminho do noivo com as suas lamparinas no cortejo nupcial. Ó, então o noivo ia à frente e elas iam do lado, iluminando o caminho do noivo para se encontrar com a noiva. Você imagina no céu, irmão, o texto diz, aleluia, aquela multidão de branco, a noiva, ó, e vem o noivo para levar para a festa. Bodas é festa, para levar para a festa. Não é em vão, ó. Quanto tempo durava a festa de casamento dos judeus? 7 dias. Quanto tempo vai durar a festa das bodas do Cordeiro? 7 anos. Um dia com 1000 anos, 1000 anos é como um dia para Deus. Aleluia. Eita Deus, ó. A Bíblia diz para nós então, ó, que o Senhor mandará trovões, voz de trovão, está o texto. O texto aqui, voz de trovão, aquela grande multidão, como voz de muitas águas. Ó, talvez sejam as vozes dos anjos falando assim, como é linda a noiva do Cordeiro. Como está adornada. Aleluia. Oh, glória. Aí dizia-se na voz, aleluia, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos, demos-lhe glória, porque as vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, são as verdadeiras palavras de Deus. Que revelação é essa? É o dia
em que a igreja sentará naquela grande ceia. Irmãos, note o que eu vou dizer aqui, ó. Olha o que Jesus disse como testemunho desta ceia na eternidade. Jesus teve a preocupação de, no último dia, aonde Jesus saberia que iria para a cruz, ele participou da ceia do Senhor, depois foi para o Getsemane. Então, nesta ceia, Jesus ele vai dizer o quê? Ele vai dizer assim, ó, Lucas capítulo 22, no verso 16, Jesus, ele vai dizer a seus discípulos, como testemunho de verdade, que a ceia no céu acontecerá. Esta ceia no céu acontecerá. Lucas 16, 22 diz assim, Jesus dizendo aos seus discípulos, olha que coisa linda, Jesus dizendo aos seus discípulos, ele vai dizendo assim, porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Irmão, olha a palavra que Jesus vai dar. Ele vai dizer assim, ó, esta ceia que nós estamos participando aqui, ó, eu não vou participar mais. Jesus está no céu, sem participar de ceia, esperando o dia da festa. Aleluia! Jesus não está participando da ceia, porque ele disse, esta ceia aqui é a última ceia que eu faço com vocês. Olha que esperança, irmão. Olha que esperança que Jesus dá para a igreja. Ele falou o testemunho verdadeiro de Cristo. Ele diz assim, eu não vou participar de ceia nenhuma mais. Vocês vão participar, relembrando aquilo que eu fiz por vocês, vão trazer à memória o que eu fiz por vocês. Aqui está o pão e aqui está o vinho. Todas as vezes que vocês participarem desta ceia, vocês vão lembrar no meu sacrifício. E eu selo este novo testamento no meu sangue. Ó, aleluia. Vocês vão fazer isso em memória de mim. Trazer à memória. Todas as vezes que tiver o pão posto, o vinho posto, vocês vão trazer à memória este novo testamento no meu sangue. Mas ele disse assim, olha, esta aqui é a última ceia que eu participo com vocês. A próxima será na glória. A próxima será na glória. Irmão, quando nós estivermos participando da ceia, vamos lembrar nisso? Quando nós estivermos participando da Santa Ceia, vamos lembrar nisso? Vamos trazer à memória que o Senhor prometeu que a última ceia ele participaria ali e a outra ceia participaria junto com a igreja do arrebatamento. Aleluia! Aleluia! Ele disse, eu não vou participar mais. Até naquele grande dia, imagine Jesus, irmão. Imagine Jesus naquela mesa infinita. Naquela mesa infinita, sentado na ponta, esperando a igreja. Aleluia. Irmãos, isso alimenta a fé de muitas pessoas. Eu vou explicar. Um pastor fazendo um trabalho de avivamento na África, pregando a palavra lá. No final do culto ele chamou as pessoas para quem queria ser missionário. Ele notou que chegou um senhorzinho de bengala, velhinho, chegou, parou do lado. Ele ficou intrigado olhando aquilo ali, fez a oração, foi chegar ali e perguntar para ele se ele queria ser realmente um missionário. Aquele senhor olha para aquele pregador e ele fala assim, eu quero ser um missionário na minha aldeia. Eu quero ganhar toda a minha família para Jesus. Aí aquele pregador pergunta assim, qual é a mensagem que você vai pregar para os seus irmãos, seus parentes? Ele disse assim, eu vou dizer para eles que lá no céu tem uma mesa muito grande e que nós nunca mais vamos passar fome. Olha o que alimenta a esperança de alguém. Olha o que alimenta a esperança de alguém. Saber que um dia vai sentar numa mesa onde nunca vai ter fome. Que mesa é essa, pastor? A ceia do Senhor. O testemunho de Jesus cruzou nações.
O testemunho de Jesus tocou pessoas. O testemunho de Jesus tocou línguas, raças. O testemunho de Jesus. Não seria verdade se nós confessarmos a fé, e não seria verdade, irmão, se fosse perdão, não seria verdadeiro se Jesus não tivesse provado para nós que é verdadeiro. Ele não enganaria seus filhos. Haverá recompensa de toda a nossa obra. E também um dia nós participaremos da grande ceia com o Senhor na eternidade. O reino de Deus e o galardão. Que o Senhor nos ajude a permanecer firme no Senhor. Permanecer firme em Deus. Não deixar o inimigo nos levar para qualquer vento. Não deixar o inimigo nos tirar do curso da fé em Cristo Jesus. Mas que permaneçamos firmes, porque a eternidade é logo ali. A eternidade é logo ali. Que o Senhor segure nas nossas mãos. Eu aprendi uma coisa com o Senhor. Muitas pessoas falam assim, ó. Tem até uma canção que fala, né? Segura nas mãos de Deus, segura na mão de Deus. Eu vejo que é muito fraco essa canção. Sabia? É muito fraca essa canção. Por quê? Porque ninguém consegue segurar na mão de Deus. Nós podemos, com a nossa força, segurar por um tempo. Mas se Ele segurar na nossa mão, nós vamos até o final. Se Ele segurar na nossa mão, nós vamos até o final. Até o final. Os dias são de trevas, mas o Senhor ilumina o nosso caminho. Eu quero pedir, coloque de pé em nome de Jesus, irmão. Por favor. Aleluia. O que alimenta a nossa vida aqui, irmãos? O que alimenta a nossa esperança? O que alimenta a nós? É saber que um dia a eternidade fará realidade na nossa vida. A eternidade é real na nossa vida. Seria injusto da parte de Deus prometer algo e não cumprir. E a palavra do Senhor não mente. A palavra do Senhor não mente. Se o Senhor está dizendo para nós que nós receberemos uma recompensa, de que nós passaremos livre da grande tribulação, só de nós lembrarmos o que o Senhor fará na eternidade em nossas vidas. Agora, olha só, aqui embaixo, nesse período de 7 anos, vai ser de grande tribulação. Mortes, desgraças, tragédias, doenças. Tragédias como nunca vista, irmãos. A igreja do Senhor será livre deste dia da ira do Cordeiro. A igreja será livre da ira do Cordeiro. E participará numa paz imensa. Pastor Cirilo, meu tio da minha mãe, né? Consequentemente também é meu. Ele estava no ponto de táxi, Deus deu uma experiência a ele, não é? Ele contava assim, chorava. Ele estava no ponto de táxi, de repente ele sentiu uma dor forte no peito. Ele fecha os olhos aqui, quando ele fecha, ele abre os olhos no outro lugar. Ele contava assim, falava assim, Fernando, eu estava num lugar, num jardim que eu nunca tinha visto na minha vida. Era um campo verde, com uma luz irradiante. Ele falou assim, era uma paz que eu sentia naquele lugar. Que de repente eu ouvi uma voz dizendo assim, Cirilo, volta. Ele disse assim, eu não quero voltar. Quando ele falou assim, eu não quero voltar, ele acordou no hospital. Os médicos dando choque para trazê-lo de volta. Quem acompanhou ele mais de perto soube que depois desse momento, dessa parada cardíaca, ele passou um tempo na vida dele, de anos, que ele foi definhando fisicamente, adoecendo.
chegar ao final da vida com algumas enfermidades, cego dos olhos. Mas quando ele contava isso para nós, isso alimentava a esperança dele. Eu creio que Deus permitiu ele passar este momento de revelação para onde ele ia, para a fé dele não desfalecer em meio às enfermidades. Aleluia, aleluia. E quando ainda no finalzinho da vida dele, sem enxergar mais, fraco, nós íamos lá levar o violão, nós cantávamos o hino da harpa. Ele chorava igual criança. Aleluia. Sabe o que eu vejo? Que o Senhor não iria mentir para nós. Se não fosse real, o Senhor não iria dar esperança para nós. Se não fosse verdade, a Bíblia não seria enfática em mostrar para nós que a eternidade é real. E como cristão eu tenho que alimentar a minha fé neste reino, em saber que um dia nós receberemos do Senhor pelo trabalho feito nessa vida. Espírito Santo, eu quero que você sinta o céu pelo lado de dentro. Eu quero que você sinta o céu, a vida eterna. E que esta força que vem de Deus, fazendo você alimentar essa esperança, te faça como uma locomotiva no reino da terra, trazer o céu para a terra. Que o Senhor lhe dê força como uma locomotiva para trazer o céu para a terra, e que venha sobre você a força do Senhor, para você não desfalecer, mas que você possa arrebanhar muitas almas para o reino dos céus. Que o Senhor te use como autoridade, que o Senhor te use com poder, que o Senhor te use, que o Senhor resplandeça a glória dele em você, e que neste mundo de trevas Deus possa fazer você como um luzeiro, para que as pessoas vejam que existe uma esperança em meio às trevas. Aleluia! Que o Espírito de Deus nos leve a este sentimento e entendimento, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cantore vashaya rete candore vasu. Namandoreste kaya ravashaya raste candore vasu. Toda enfermidade sai, toda enfermidade que impede de teus filhos trabalhar sai, toda frieza sai, todo fracasso sai, todo desânimo sai. Em nome de Jesus, venha a força, venha o ânimo, venha o poder, venha a graça, venha a unção, que venha o discernimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor resplandeça sobre cada um de nós a luz de teu rosto, e que as pessoas vejam em nós Cristo vivo, ressurreto, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, que Ele possa tomar, que Ele possa nessa noite dar sonhos para nós, que Ele possa dar revelação para nós, que Ele possa abrir a nossa mente, aumentar o nosso temor, que Ele coloque em nossos corações o desejo de ser instrumentos de bênção nessa geração, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venha o Senhor sobre nós, aleluia. Que o Senhor venha testificar em cada espírito esta palavra. Que o Senhor venha testificar em cada espírito esta palavra. Enquanto o mundo está no carnaval, nós estamos no espiritual. Enquanto o mundo está na carne e vai oferecer a Deus somente as cinzas, nós oferecemos o nosso espírito e o nosso corpo em força, em vigor, em ânimo, em graça, em sacrifício vivo, para louvor e glória do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh, fortaleça-se no Espírito, encha-se da graça, encha-se de poder, encha-se de unção, encha-se, 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 encha. Neribashei cantarabasuri andarácia, neribashei cantarabanaganarabacia.
se encha do Espírito, se encha da graça, se encha de poder, receba dons espirituais, seja batizado no Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Vocês que me ouvem pela internet, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da graça, seja cheio do poder, seja curado agora, liberto agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. O Senhor te tira deste cativeiro, o Senhor faz sobre ti resplandecer uma luz, o Senhor visita você aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Arabaxeia, cantaramanagácia. Que o céu seja latente em nossas mentes, aleluia, e que no lugar do desânimo venha a força, o ânimo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Que o Espírito Santo nos dê temor. Aleluia. Oh Espírito Santo. Aleluia. Abaste cantaravaço. Oh Espírito. Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, aleluia, 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 oh Espírito Santo. O céu é real. O céu é real, a vida eterna é real. O céu é real. Aravaste cantorevaço. Aleluia. Aleluia. Alimente essa esperança. Alimente essa esperança em você. Seja renovado no Espírito. Seja renovado. Satanás está tentando parar, mas seja renovado nessa noite com essa viva esperança, em nome de Jesus Cristo. Ele quer tirar todo cristão da presença de Deus, porque ele sabe para onde a igreja vai, porque ele saiu de lá para nunca mais voltar. Ele saiu de Deus, por isso ele quer tirar o maior número possível de pessoas da presença de Deus. Ele quer tirar, ele quer tirar, ele quer tirar. Mas o Senhor nessa noite está investindo, está fortalecendo. O Senhor está dando esperança. O inimigo perdeu mais uma vez. O inimigo perdeu mais uma vez. Perdeu em nome de Jesus mais uma vez. Em nome de Jesus ele perdeu. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus seja renovado. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele quer nos tirar da presença, porque Ele estava lá. Ele sabe para onde nós vamos, porque Ele estava lá. Ele sabe que é glória. Ele sabe que é glória. Por isso Ele coloca o pecado para nos tirar de lá. Ele sabe que é glória, Ele sabe que é glorioso demais. Por isso Ele coloca pratos terrenos para ficar aqui. Em nome de Jesus, entenda, a eternidade é muito melhor. Em nome de Jesus. Senhor, segura nas nossas mãos, como um pai segura na mão do filho, Senhor, pequeno. Como um pai segura na mão do filho pequeno, segura nas nossas mãos. Nós precisamos do Senhor. Não nos deixes cair, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Tu é a glória.
Tu é majestade, Tu é o poder, Tu és tudo, Senhor, em nome de Jesus, segura nas nossas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, fica conosco, e nesse tempo de vida que temos, Senhor, ajude-nos a ganhar muitos Billy Grahams. Ajuda-nos a ganhar muitas almas. O Senhor, Pai, conhece a cada um, Senhor, o potencial de cada um. Senhor, enche a cada um de nós, Senhor, para nós ganharmos almas para o Senhor. Ganharmos almas para o Senhor, Deus. Tirar pessoas do inferno e levar para o céu. Tirar pessoas do lamaçal do pecado e levar ao centro da sua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor quebrantou cada um de nós para um propósito. Para um propósito específico. O Senhor nessa noite, Ele tem falado conosco. O Senhor tem falado conosco. Permaneça firme nos caminhos de Deus. Permaneça firme. Vamos orar uns pelos outros. E a glória do Senhor se manifesta. Em nome de Jesus, amém? Que Deus nos abençoe. E que neste mesmo sentimento, neste mesmo propósito, nós possamos sair daqui convictos de que Deus nos escolheu para esta geração. Deus nos escolheu para essa geração. Amém? Deus vai usar cada um conforme Ele quer. Vai resplandecer a luz da glória dEle da forma que Ele quiser em cada um. Mas uma coisa eu sei, que aonde estiverem trevas, que a glória dEle chegue quando nós chegarmos. Que quando nós chegarmos, a glória dEle venha, a luz dEle venha. A luz dEle venha. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você acredita nisso? Toma posse dessa semente. Glória a Deus. A semana que vem será um outro tema, onde o Senhor nos levará também a um nível de temor, de amor, de respeito ao Senhor com as coisas do reino. Que o reino de Deus venha para a terra. Que o reino de Deus venha para a terra. Que nós possamos trazer o céu para a terra. Amém? Em nome de Jesus. Semana que vem tem mais. Em nome de Jesus. Amanhã tem um culto. Eu vou passar no grupo da igreja. Amanhã haverá um culto na casa. É Selma, né? Sueli. Eu sempre falo Selma. Nós vamos confirmar e passar no grupo amanhã, tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Quando ninguém mais pode trabalhar. Certa feita perguntaram para Jesus: Jesus, você não cansa não? Você não cansa não, Jesus? Ele disse assim: eu tenho que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. A noite é o dia que nós partimos para a eternidade. Não haverá mais trabalho, pregação, louvor, busca de santificação, não haverá mais. Por quê? Porque todas as coisas já são passadas. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Despede-nos de volta aos nossos lares em segurança, guarda livre de todo mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos abençoe. Cuide de nós, Senhor. Leva-nos ao centro da sua vontade. Em nome de Jesus. Logo mais de manhã, Senhor, às 5 da manhã estaremos aqui novamente. Venha conosco, Deus. Recebe nossa oração. Nosso sacrifício, Senhor, de oração, Pai. A nossa busca pela Tua presença. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Por isso sacrificamos ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.